Salmo do Dia. Eita, glória a Deus. O salmo do dia de hoje é o número 34. Salmo 34, que vai dizer assim, ó, o salmista Davi, dizendo, rapaz, quando ele fingiu ser louco, aí ele disse assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Os humildes, viu? Não está falando dos exaltados, não. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Este é o Salmo de Davi, como diz aqui o título, né? Quando Davi se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença. Então, ele vai glorificar a Deus, dizendo que bendirei, ele dizia, bendirei ao Senhor, ou seja, ele vai dizer coisas boas de Deus, vai falar sobre as grandezas de Deus em todo o tempo, irmão, não é só na hora da bênção não, é em todo o tempo. E aí ele vai dizer, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, ou seja, eu vou cantar sempre ao Senhor. Às vezes a gente ouve de tudo nesses louvores de hoje, né? Mais recente. Mas mirando os louvores antigos também não tinha coisas assim, não, também tinha que lá aparecia, mas era mais difícil, porque o povo fazia música de joelho. Hoje o povo faz música todo jeito, não, eu tava pensando ali, inventei uma música e agora a moda da música artificial, da inteligência artificial, aí é que o negócio ficou complicado mesmo, viu, irmãos? Mas antigamente era de joelho, a gente fazia de joelho.
É, o povo fazia. E aí era aquelas músicas bonitas, né? Por isso que Davi estava dizendo aqui: o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. E o que é louvar o Senhor, irmão Miranda? Se já que tem música que nem no nome de Deus fala, é verdade. Nem no nome de Deus fala. Mas Davi estava dizendo aqui que ele louvava, o louvor do Senhor estava nos lábios dele continuamente, para sempre. E o que é louvar o Senhor? É dizer que Ele é bom, é falar das grandezas dEle, é falar do amor dEle, é falar da misericórdia dEle. Isto é louvar ao Senhor. E tem uma diferença do cabo que louva a Deus e do que louva um hino. Às vezes a pessoa diz: eu vou louvar um hino. Aí você vai ter que dizer que o hino é bom, que ele é bonito, que isso. Agora sim, eu vou louvar a Deus com um hino. Aí o negócio é diferente. Este hino tem que falar de Deus, tem que falar das suas grandezas, do seu amor, dos seus feitos. E aí Davi vai dizer lá no verso 3: engrandeçam ao Senhor comigo. Ele está chamando todos para engrandecer a Deus com ele. E ele disse: juntos exaltemos o seu nome. Ou seja, ele não queria louvar a Deus sozinho, ele gostaria que todos participassem do louvor a Deus. Aí ele vai dizer também: busquei o Senhor e ele me respondeu. Ó, irmão, se tem uma coisa que Deus faz é responder a nós. Ele respondeu a Davi e ele responde a nós também. Agora, claro, às vezes não é do nosso jeito. Lembra que Davi buscou o Senhor quando seu menino adoeceu, né? O menino estava doente lá. 7 dias de jejum com a cara no pó. Mas Deus não permitiu que o menino vivesse, né? Para ele ver que as consequências do pecado a gente paga, irmão. Deus ele livrou do mal, mas pagou a consequência do pecado cometido. Então Deus livrou-me de todos os meus temores. Eu estou com medo de alguma coisa e Deus livra você. Deus fortalece você, Deus me fortalece. E a gente enfrenta até um leão, um urso e um gigante como Davi enfrentou. Aí ele vai dizer: esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu, ele o libertou de todas as suas tribulações. O Senhor liberta das nossas tribulações, das nossas dificuldades, daquelas coisas ruins, daqueles pensamentos mal que vem no nosso quengo todo dia, irmão. É cada pensamento de feder a fogo. O Senhor liberta nós, entendeu? O Senhor livra a gente desses pensamentos. Você pensa e diz: epa, papai, chega aqui, Jesus. Aí ele chega, irmãos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Livra de quê? Livra do mal, livra do pecado. Ó, irmão, é cada livramento que Deus dá para nós que a gente nem imagina. Já pensou se Deus fosse mostrar para nós todos os livramentos que Ele dá para nós? Por isso que nós cremos em Deus, cremos na Bíblia Sagrada, porque Ele nos livra de todo mal e de todo pecado. A Bíblia diz que os seus anjos estão acampados ao nosso redor, os do lapeta ao nosso derredor. Mas a gente não pode dar brecha o lapeta não entrar na nossa vida e fazer bagunça não, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Faça carreira no meio do mundo de perto de nós, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E para a gente encerrar aqui, eu vou lá para o versículo final do Salmo. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Se você está verdadeiramente em Deus, em Cristo Jesus, você não vai ser condenado ao fogo do inferno não, irmão. Deus já te livrou, porque você está confessando o Filho de Deus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E Ele já lhe redimiu de todo o pecado, tirou todos os seus pecados e jogou no mais profundo mar do esquecimento para não se lembrar nunca mais. Então crê em Deus, esteja verdadeiramente em Cristo, louve a Ele, adore a Ele, exalte o nome dEle. Meu Miranda, mesmo sendo matuto, não sei ler nem escrever, mas é assim que Deus gosta. Jesus gosta de humildade, Ele gosta dos humildes. E mesmo que o cara seja cheio de dinheiro, mas se tiver humildade, está com Jesus e o boi no lambe. Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu volto já, só molhar a goela aqui, viu? Tomar um golinho de água. Deus abençoe.